A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, maravilha, graças a Deus, que maravilha, que prazer muito grande de estar aqui com todos vocês, em nome de Jesus, glória a Deus, nesse dia de hoje, quarta-feira, dia 25, que maravilha, né? Esse momento é um momento maravilhoso, é o momento da palavra de Deus. Em nome de Jesus, quero falar para os meus irmãos que toda quarta-feira, a partir das 10 da noite, isso é, a partir das 22 horas, temos aqui o momento da palavra, o momento da reflexão da palavra de Deus, né? Temos que deixar um espaço para oração, ao espaço também um tempo, né, para a palavra do Senhor, tá bom? Então, esse é o momento da palavra, toda quarta-feira. Você não perca o momento da palavra, que a palavra é muito importante para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida. A palavra de Deus é uma ferramenta que nos limpa, nos ensina, nos doutrina, né? Nos disciplina. A palavra de Deus é muito importante para a nossa vida, então não fica de fora, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o presbítero Edivaldo, tá bom? Já quero agradecer a todos vocês que são inscritos aqui no meu canal do YouTube. Estamos aí estamos chegando aos 1000 inscritos. Estamos com 967 inscritos. Vamos chegar aos 1000. Falta aí 33 pessoas para se inscrever para chegar aos 1000 inscritos. Olha que momento maravilhoso, é o momento da palavra. Temos aqui oração toda sexta-feira, domingo e segunda-feira. Olha que coisa maravilhosa. Então você não pode perder. Se inscreva aqui no meu canal, tá bem? Você que está chegando agora, todos vocês sejam todos bem-vindos e bem-vinda em nome de Jesus, tá bom? Então agora é o momento da palavra. Quando eu falo na palavra, estamos falando, é o momento que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo vai falar com todos nós, em nome de Jesus, tá bom? Você ama a palavra de Deus? Deixa seu comentário aí. Você gosta da palavra de Deus? Então não fica de fora, você não vai pagar nada. Se inscreva, clica aí que é fácil e rápido. Você não vai pagar nada. Assiste o vídeo até o final. Os vídeos você vai assistir até o final. Se assistiu, gostou? Deixa seu like, ativa o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos, tá bom? Então vamos lá. A palavra de Deus. O Evangelho de Jesus, a qual escreveu Lucas, capítulo 7, o versículo 11, né? O Evangelho de Jesus, a qual escreveu Lucas, capítulo 7, e o versículo 11, né? Que diz assim, a palavra do Senhor. E aconteceu pouco depois, e ele, a cidade chamada Naim, e com ele e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife. Os que o levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor. E glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Que coisa maravilhosa. Observamos aqui a santa palavra do Senhor.
que na cidade de Naim, era uma cidade muito conhecida, creio eu que, porém, uma cidade não muito grande, que essa mulher era muito conhecida também. A Bíblia não cita o nome dessa mulher, mas só intitula como a viúva da cidade de Naim. Muito conhecida, porque a Bíblia diz que multidões, muita gente acompanhava o velório, o enterro do jovem. Então ela era uma mulher muito conhecida. E ela também já tinha perdido o seu esposo, o marido dela. Ela já tinha perdido o esposo. E com um tempo não muito longo, a Bíblia também não diz qual foi o tempo que ela tinha perdido o seu esposo. Não diz qual foi mais ou menos o tempo da perca também do seu filho, qual foi os dias, quantos meses ou anos. Mas a Bíblia diz que ela também, depois de perder, de ter a perca do seu esposo, ela também vem a perder o seu único filho. Agora vamos trazê-la aqui para nós. Você imagina a cabeça daquela mulher, o pensamento. Imagina como se encontrava o coração daquela mulher. Creio eu, com o coração dilacerado, aquela mulher arrasada. Aquela mulher que talvez força espiritual não tinha. A única coisa que restava para ela era só conselho, consolo daquelas pessoas que ali estavam na sua casa. Mas isso não trazia de volta nem o seu esposo e nem a vida do seu filho. É bom, claro que sim, mas não ia trazer o que mais era importante naquele momento, naquele período para a vida dela, que era a vida do seu filho. Mas a Bíblia mostra para nós que Jesus, ele indo de caminho à cidade de Naim, Jesus ia passando. Olha que coisa interessante, isso não é coincidência. Isso não é coincidência. É porque Jesus, ele sabe das minhas, das tuas trajetórias. Jesus, ele sabe o nosso passado, o nosso presente, e também ele sabe do nosso futuro. Olha que a Bíblia está nos dizendo que Jesus, ele vai passar justamente naquele caminho onde o corpo daquele jovem, daquele cortês ia passar. E uma grande multidão também acompanhava Jesus. E aquela mulher vai para o enterro do seu filho, com coração triste, alma triste, chorando, arrasada, porque tinha perdido o seu ente querido, tinha perdido o seu filho. Mas Jesus é aquele que ele vê a nossa situação e ele resolve a nossa situação. Jesus, ele é aquele que quando ele chega, ele resolve a situação.
E a Bíblia diz para nós que Jesus olha para aquela mulher. Diz o versículo 12: e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chore. Oh, aleluia. Creio eu que Jesus estava sentindo o mesmo que aquela mulher sentiu. Jesus sentiu a tristeza, a dor, a perca daquela mulher. Ele sentiu uma compaixão, que é o que Jesus é. Não é que ele tem. É o que Jesus é. É amor, ele é misericórdia. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida, tudo por nome do Senhor ser glorificado. Às vezes o próprio Deus o permite para que o nome dele venha a ser glorificado. O versículo 13 diz assim: e vendo-a, o Senhor moveu de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, que é o caixão. Os que o levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta. Oh, parece ser tão simples. Para Jesus isso aí não é nada. Agora deixa eu te chamar aqui, vem aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Se a morte para Cristo não é nada, imagina esse teu problema. Imagina essa enfermidade, isso aí para Cristo não é nada. A Bíblia está dizendo que o jovem estava morto. Jesus apenas falou: jovem, eu te digo. Ele não falou no nome de quem, ele deu uma ordem. Jovem, a ti eu te digo, levanta-te. Olha que estava morto, a Bíblia está dizendo que é um defunto. A ti eu te digo, levanta-te. E ainda diz o versículo 15: e o defunto assentou. Gente, um defunto assentou-se. E começou a falar. Um defunto assentou e começou. Gente, só Jesus que pode fazer isso. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. Olha. O rapaz estava sendo levado para o cemitério para enterrar. A cova estava lá já aberta, o túmulo estava aberto para enterrar. Jesus não impediu que a morte tirasse a vida daquele rapaz. Jesus não impediu que aquele rapaz viesse perder a sua vida. Não, ele morreu normal, com uma morte normal de qualquer ser humano. Morreu. O que vai fazer com o morto, com o defunto? Vai enterrar. E Lázaro, Jesus ele permitiu que morresse, depois que morreu, enterrou. Depois de 4 dias que estava morto, Jesus fez ressuscitar. Oh, maravilha! Esse problema teu, nosso problema para Cristo, gente, não é nada. Aí Jesus pega o defunto começou a falar. E Jesus pegou e entregou nas mãos da sua mãe. E falou: toma aqui, mãe, não chore. Oh, lá sobre. Oh, maravilha. É esse Jesus que eu estou te apresentando agora. Não é aquele que está agarrado numa cruz, lá numa parede, não. Eu estou falando do Jesus que está vivo. Eu estou falando de Cristo que está vivo, que ressuscita, que cura, que perdoa, que salva,
que liberta, é esse Jesus que eu estou falando agora. E a Bíblia diz, e de todos que estavam ali, se apoderou o temor, e glorificavam a Deus. Olha, tudo isso Jesus fez para o nome do Senhor ser glorificado. Jesus fez um milagre para que o nome do seu Pai fosse glorificado. E glorificavam a Deus dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Olha, Jesus que estava ali. E o povo dizia: Deus visitou o seu povo, um grande profeta. Jesus, ele não perdeu a sua essência. Jesus não perdeu o seu amor, a sua misericórdia. Jesus não perdeu o seu temor jamais. E ainda diz, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. O comentário era constante. O povo testemunhava, aqueles que viram, testemunhavam o milagre. Que milagre foi? O milagre da ressurreição do filho da viúva de Naim. O povo dizia: eu vi o rapaz ser ressuscitado, eu vi Jesus Cristo, Filho de Deus, ordenar, tocou no caixão e o rapaz levantou, eu vi, e todo mundo saía testemunhando. E aquela unção que estava sobre Jesus, aquela glória que estava sobre Jesus, contagiou aquele povo que estava ali, porque a Bíblia diz que o temor de Deus, né? E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus. Eles glorificavam dizendo: um grande profeta está entre nós, e Deus visitou o seu povo. E eles glorificavam de alegria, de ver aquela coisa extraordinária, de ver aquele milagre, de ver aquele amor, de ver aquela bondade de Deus. Irmãos, como é maravilhoso a gente servir a Cristo. Como é maravilhoso a gente estar com Cristo. Como é maravilhoso ser servo de Cristo. Você que não é servo, seja servo de Cristo. Você que não é serva de Cristo, seja serva de Cristo. Vamos ser servo do Senhor. Ele resolve os nossos problemas. Se a morte para ele não foi nada, imagina os nossos problemas. Não é nada perante ele. A morte teve que ouvir a voz do Senhor e sair da vida daquele jovem. Saiu a morte e entrou a vida. Amém? Que Deus abençoe. Esse é o momento da reflexão da palavra de Deus. Todas as quarta-feiras estamos aqui para a glória de Deus. Já quero agradecer a todos vocês, tá bom? Muito obrigado. Ficam todos com Deus e que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.